Somos todos grupelhos, por Félix Guattari. Militar é agir, pouco importam as palavras. O que interessa são os atos. É fácil falar, sobretudo em países onde as forças materiais estão cada vez mais na dependência das máquinas técnicas e do desenvolvimento das ciências. Derrubar o czarismo implicava na ação em massa de dezenas de milhares de explorados e sua mobilização contra a atroz máquina repressiva da sociedade do Estado russo. Era fazer as massas tomarem consciência de sua força irresistível face à fragilidade do inimigo de classe. Fragilidade a ser revelada, a ser demonstrada pela prova de forças. Para nós, nos países ricos, onde as coisas se passam de outro jeito, não é tão óbvio que tenhamos que enfrentar apenas um tigre de papel. O inimigo se infiltrou por toda parte. Ele secretou uma imensa interzona pequeno-burguesa para atenuar o quanto for possível os contornos de classe. A própria classe operária está profundamente infiltrada. Não apenas por meio dos sindicatos pelegos, dos partidos traidores, social-democratas ou revisionistas, mas infiltrada também por sua participação material, inconsciente nos sistemas dominantes do capitalismo monopolista de Estado e do socialismo burocrático. Primeiro, participação material em escala planetária. As classes operárias dos países economicamente desenvolvidos estão implicadas objetivamente, mesmo que seja só pela diferença crescente de níveis de vidas relativos na exploração internacional dos antigos países coloniais. Depois, participação inconsciente de tudo quanto é jeito. Os trabalhadores reendossam mais ou menos passivamente os modelos sociais dominantes, as atitudes e os sistemas de valor mistificadores da burguesia. Maldição do roubo, da preguiça, da doença, etc. Eles reproduzem por conta própria objetos institucionais alienantes, tais como a família conjugal e o que ela implica de repressão intrafamiliar entre os sexos e as faixas etárias, ou estão se ligando à pátria, com seu gostinho inevitável de racismo, sem falar do regionalismo ou dos particularismos de toda espécie, profissionais, sindicais, esportivos, etc. E de todas as outras barreiras imaginárias que são erguidas artificialmente entre os trabalhadores. Isso fica bastante claro, por exemplo, na organização em grande escala do mercado da competição esportiva. Desde a sua mais tenridade, e mesmo que seja apenas em função daquilo que elas aprendem a ler no rosto de seus pais, as vítimas do capitalismo e do socialismo burocrática são corroídas por uma angústia e uma culpabilidade inconscientes, que constituem uma das engrenagens essenciais para o bom funcionalismo do sistema de autossujeição dos indivíduos à produção. O tira e o juiz internos são talvez mais eficazes do que aqueles dos ministérios do interior e da justiça. A obtenção desse resultado repousa sobre o desenvolvimento de um antagonismo reforçado entre o ideal imaginário que inculcamos nos indivíduos por sugestão coletiva e uma realidade totalmente outra que os espera na esquina. A sugestão audiovisual, os meios de comunicação de massa fazem milagres. Obtém-se, assim, uma valorização fervorosa de um mundo imaginário maternal e familiar, entrecortado por valores pretensamente viris que tendem à negação e ao rebaixamento do sexo feminino. E ainda por cima a promoção de um ideal de amor mítico, uma mágica do conforto e de saúde que mascara uma negação da finitude e da morte. No final das contas, todo um sistema demanda que perpetua a dependência inconsciente em relação ao sistema de produção. É a técnica do interessment. O resultado desse trabalho é a produção em série de um indivíduo que será o mais despreparado possível para enfrentar as provas importantes de sua vida. É completamente desarmado que ele enfrentará a realidade sozinho,
sem recursos, emperrado por toda essa moral e esse ideal babaca que ele foi colado e do qual ele é incapaz de se desfazer. Ele foi, de certo modo, fragilizado, vulnerabilizado. Ele está prontinho para se agarrar a todas essas merdas institucionais organizadas para o acolher. A escola, a hierarquia, o exército, o aprendizado da fidelidade, da submissão, da modéstia, o gosto pelo trabalho, pela família, pela pátria, pelo sindicato, sem falar do resto. Agora, toda a sua vida ficará envenenada, em maior ou menor grau, pela incerteza de sua condição em relação aos processos de produção, de distribuição e de consumo, pela preocupação com seu lugar na sociedade e de seus próximos. Tudo passa a ser motivo de grilo. Um novo nascimento, ou então a criança que não vai muito bem na escola, ou ainda os mais grandinhos se enchem e aprontam umas loucuras, aprontam 1000 loucuras. As doenças, os casamentos, a casa, as férias, tudo é motivo de aborrecimento. Assim, tornou-se inevitável um mínimo de ascensão nos escalões da pirâmide das relações de produção. Não precisa nem fazer um desenho ou uma lição. Diferentemente dos jovens trabalhadores, os militantes de origem estudantil que vão trabalhar na fábrica estão seguros de se virar caso sejam despedidos. Queiram ou não, eles não podem escapar à potencialidade que os marca de uma inserção hierárquica que poderia ser bem melhor. A verdade dos trabalhadores é uma dependência de fato e quase absoluta em relação à máquina de produção. É o esmagamento do desejo, com exceção de suas formas residuais e normalizadas, o desejo bem pensante ou bem militante, ou então o refúgio numa droga ou em outra, se não for a piração ou o suicídio. Quem estabelecerá a porcentagem de acidentes de trabalho que em realidade não eram senão suicídios inconscientes? O capitalismo sempre pode sempre dar um jeito nas coisas, retocá-las aqui e ali, mas no conjunto e no essencial, tudo vai cada vez pior. Daqui a 20 anos, alguns de nós terão 20 anos a mais, mas a humanidade terá quase duplicado. Se os cálculos dos especialistas no assunto se revelarem exatos, a Terra atingirá pelo menos 5 bilhões de habitantes em 1990. Isso deveria colocar no decorrer do processo alguns problemas suplementares. E como nada nem ninguém está em condições de prever ou organizar alguma coisa para acolher esses recém-chegados, à parte alguns porra-loucas nos organismos internacionais que, aliás, não resolveram um só problema político importante durante os 25 anos em que estiveram aí instalados, podemos imaginar que seguramente acontecerá muitas coisas nos próximos anos, e de tudo quanto é tipo, revoluções, mas também sem sombra de dúvidas, umas merdas do tipo fascismo e companhia. E daí, o que é que se deve fazer? Esperar e deixar andar? Passar a ação? Tudo bem, mas onde? O que e como? Mergulhar com tudo no que der e vier, mas não é tão simples assim. A resposta a muitos golpes está prevista, organizada, calculada pelas máquinas dos poderes de Estado. Eu estou convencido de que todas as variações possíveis de um outro maio de 68 já foram programadas pela IBM. Talvez não na França, porque eles estão fodidos e ao mesmo tempo bem pagos para saber que esse tipo de baboseira não constitui garantia alguma e que não se encontrou ainda nada de sério para substituir os exércitos de tiras e de burocratas. Seja o que for, já está mais do que na hora de os revolucionários reexaminarem seus programas, pois há alguns que começaram a caducar. Já está mais do que na hora de abandonar todo e qualquer triunfalismo, note-se o falismo. Pode-se dar conta de que não só estamos na merda até o pescoço, mas que a merda penetre em cada um de nós, em cada uma de nossas organizações. A luta de classes não passa mais simplesmente por um fronte delimitativo entre os proletários e os burgueses. Facilmente detectável nas cidades e nos vilarejos, ela está igualmente inscrita através de numerosos estigmas na pele e na vida dos explorados.
autoridade, de oposição, de nível de vida. É preciso decifrá-la a partir do vocabulário de uns, de outros, seu jeito de falar, a marca de seus carros, a moda de suas roupas, etc. Não tem fim. A luta de classes contaminou como um vírus a atitude do professor com seus alunos, a dos pais com suas crianças, a do médico com seus doentes. Ela ganhou o interior de cada um de nós com seu eu, com o ideal de status que acreditamos ter, de adotar para nós mesmos. Já está mais do que na hora de se organizar em todos os níveis para encarar essa luta de classe generalizada. Já é hora de elaborar uma estratégia para cada um desses níveis, pois eles se condicionam mutuamente, de que serviria, por exemplo, propor às massas um programa de revolucionarização anti-autoritária contra os chefinhos e companhia limitada, se os próprios militantes continuam sendo portadores de vírus burocráticos superativos. E se eles se comportam com os militantes dos outros grupos no interior de seu próprio grupo, com seus grupos, ou com cada um consigo mesmo, como perfeitos canalhas, perfeitos carolas. De que serve afirmar a legitimidade das aspirações das massas se o desejo é negado em todo lugar onde tenta vir à tona na realidade cotidiana? Os fins políticos são pessoas desencarnadas. Eles acham que se pode e se deve poupar as preocupações nesse domínio para mobilizar toda a sua energia em objetivos políticos gerais. Estão muito enganados, pois na ausência de desejo, a energia se autoconsome sob a forma de sintoma, de inibição e de angústia. E pelo tempo que já estão nessa, já podiam ter se dado conta dessas coisas por si mesmos. A introdução de uma energia suscetível de modificar as relações de forças não cai do céu. Ela não nasce espontaneamente do programa justo ou da pura cientificidade da teoria. Ela é determinada pela transformação de uma energia biológica, a libido, em objetivos de luta social. É fácil reduzir tudo às famosas contradições principais. É demasiadamente abstrato. E até mesmo um meio de defesa, um troço que ajuda a desenvolver fantasias de grupo, estruturas de desconhecimento, um troço de burocratas. Se entrincheirar sempre atrás de alguma coisa que está sempre atrás, sempre em outro lugar, sempre mais importante, nunca ao alcance da intervenção imediata dos interessados. É o princípio da causa justa, que serve para te obrigar a engolir todas as mesquinharias, as míseras perversões burocráticas, os prazerzinhos que se tem em te impor pela justa causa. Caras que te enchem o saco, em forçar tua barra, por ações puramente sacrificiais e simbólicas, para as quais ninguém está nem aí, a começar pelas próprias massas. Trata-se de uma formação de satisfação sexual desviada pelos seus objetivos habituais. Esse gênero de perversão não teria a menor importância se incidisse em outros objetos que não a revolução. E olha que não lhe faltam objetos. O que é chato é que esses monomaníacos da direção revolucionária conseguem, com a cumplicidade inconsciente da base, enterrar o investimento militante em passes particularistas. É meu grupo, é minha tendência, é meu jornal, a gente é quem tem razão, a gente é que é a linha da frente, a gente que se faz existir, se contrapondo às outras linhas, a gente se constitui para si uma pequena identidade coletiva encarnada em seu líder local. A gente não se enchia tanto assim em maio de 68. Enfim, tudo ocorreu mais ou menos bem até o momento em que os porta-vozes disso ou daquilo conseguiram voltar à tona, como se a voz precisasse de portador. Ela se porta bem sozinha e numa velocidade louca, e no seio das massas, quando ela é verdadeira. O trabalho dos revolucionários não é ser portador da voz, mandar dizer as coisas, transportar, transferir modelos e imagens. Seu trabalho é dizer a verdade lá onde eles estão, nem mais nem menos, sem tirar nem pôr, sem trapacear. Como reconhecer esse trabalho da verdade? É simples. Tem um troço infalível.
Está vendo verdade revolucionária quando as coisas não te enchem o saco. Quando você fica a fim de participar, quando você não tem medo, quando você recupera sua força, quando você se sente disposto a ir fundo, aconteça o que acontecer, correndo até o risco de morte. A verdade, a vimos atuando em maio de 68. Todo mundo a entendia de cara. A verdade não é a teoria, não é nem a organização. É depois de ela ter surgido que a teoria e a organização têm que se virar com ela. Elas sempre acabam se situando e recuperando as coisas, mesmo que para isso tenham de deformá-la e mentir. A autocrítica cabe à teoria e à organização e nunca ao desejo. O que está em questão agora é o trabalho da verdade e do desejo. Por toda parte, onde pinte encanação, inibição e sufoco, os grupelhos de fato e de direito, as comunas, os bandos, tudo que pinta no esquerdismo tem de levar um trabalho analítico sobre si mesmo, tanto quanto um trabalho político fora. Senão, eles correm sempre o risco de sucumbir naquela espécie de mania de hegemonia, mania de grandeza, que faz com que alguns sonhem tão alto e bom som em reconstituir o partido, os Maurice Thoré, ou Lenin, ou de Stalin, ou Trotsky, tão chatos por fora quanto os seus Cristos ou De Gaulles, ou qualquer um desses caras que nunca acabam de morrer. Cada qual com seu congressinho anual, com seu mini comitê central, seu super birô político, seu secretariado e seu secretário general e seus militantes de carreira, com seu abono por tempo de serviço e na versão trotskista, tudo isso duplicado em escala internacional, congressos mundiais, comitê executivo internacional, sessão internacional, etc. Por que os grupelhos, ao invés de se comer entre si, não se multiplicam ao infinito? Cada um com o seu grupelho, em cada fábrica, cada rua, cada escola. Enfim, o reino das comissões de base, mas grupelhos que aceitassem ser o que são, lá onde são. E, se possível, uma multiplicidade de grupelhos que substituiriam as instituições da burguesia, a família, a escola, o sindicato, o clube esportivo, etc. Grupelhos que não temessem, além de seus objetivos de luta revolucionária, se organizarem para a sobrevivência material e moral de cada um de seus membros e de todos os fudidos que os rodeiam. Ah, então trata-se de anarquia. Nada de coordenação, nada de centralização, nada de Estado maior. Ao contrário, tomem o movimento Waterman nos Estados Unidos. Eles estão organizados em tribos, em gangues, etc. Mas isso não os impede de se coordenar muitíssimo bem. O que é que muda se a questão da coordenação, ao invés de se colocar para o indivíduo, se coloca para grupos de base, famílias artificiais, comunas? O indivíduo, tal como foi modelado pela máquina social dominante, é demasiado frágil, demasiado exposto a sugestões de toda espécie, droga, medo, família, etc. Num grupo de base, pode-se esperar recuperar um mínimo de identidade coletiva, mas sem megalomania, com um sistema de controle ao alcance da mão. Assim, o desejo em questão poderá talvez fazer valer sua palavra, ou estará talvez mais em condições de respeitar seus compromissos militantes. É preciso, antes de mais nada, acabar com o respeito pela vida privada. É o começo e o fim da alienação social. Um grupo analítico, uma unidade de subversão desejante não tem mais vida privada. Ele está ao mesmo tempo voltado para dentro e para fora, para sua contingência, sua finitude, para os seus objetivos de luta. O movimento revolucionário deve, portanto, construir para si uma nova forma de subjetividade que não mais repouse sobre o indivíduo e a família conjugal. A subversão dos modelos abstratos secretados pelo capitalismo e que continuam calcionados até agora pela maioria dos teóricos é um pré-requisito absoluto para o reinvestimento pelas massas de luta revolucionária. Por enquanto, é de pouca utilidade traçar planos sobre o que deveria ser a sociedade de amanhã, a produção, o Estado ou não, o partido ou não, a família ou não, quando na verdade não há ninguém para servir de suporte à enunciação.
não há ninguém para servir de suporte à enunciação de alguma coisa a respeito. Os enunciados continuarão a flutuar no vazio, indecisos, enquanto agentes coletivos de enunciação não forem capazes de explorar as coisas na realidade. Enquanto não dispusermos de nenhum meio de recuo em relação à ideologia dominante que nos gruda na pele, que fala de si mesma em nós mesmos, que apesar da gente nos leva para os piores besteiras, as piores repetições e tende a fazer com que sejamos sempre derrotados, nós nos mesmos caminhos já trilhados. Somos todos grupelhos de Félix Guattari.